Olhem, em 1996 houve um filme britânico, um filme de baixo orçamento, que apareceu no ecrã e, mudou completamente as regras do jogo. Não era só mais um filme, sabem? Era uma autêntica injeção de adrenalina cultural. Foi logo descrito a si mesmo, um choque de energia criativa. Um filme que conseguiu captar um momento específico no tempo, com uma honestidade brutal e um estilo que, ficou para sempre na memória. Bem, esta é a história de Trainspotting. E vamos perceber porque é que este filme se tornou num fenómeno que dura até hoje. Ok, primeiro ponto. Para percebermos bem o filme, temos de olhar para o contexto. É que Trainspotting não apareceu do nada, certo? Ele foi o espelho perfeito de uma era. O filme sai em pleno auge da Cool Britannia, aquele período de grande orgulho cultural britânico. E ele captou essa energia toda, mas também mostrou o outro lado, o lado mais sombrio, ali nos bairros deprimidos de Edimburgo. O impacto foi, imediato. A crítica adorou e foi logo visto como um dos melhores filmes britânicos de sempre. Mas então, o que é que tornou este filme tão chocante e ao mesmo tempo tão cativante? Foi a forma como olhou de frente para o vício da heroína. A história anda à volta de quem? Do Mark Renton e do seu grupo de amigos. Eles estão completamente mergulhados numa rotina que é exaustiva, mas que às vezes também é ridiculamente cómica. Tudo, claro, movido por uma necessidade constante, a próxima dose. E esta citação é icónica. Explica perfeitamente porque é que o filme foi tão controverso. É que ele não se ficou só por mostrar os horrores da droga. Não. Mostrou também o lado sedutor, a razão pela qual aquelas personagens se sentiam tão atraídas por aquilo. E aqui está o ponto-chave. O filme é muito pragmático. Quer dizer, em vez de nos dar um sermão ou uma lição de moral, simplesmente mostra a vida dos viciados como ela é, com os altos e com os baixos que são terríveis, sem julgar. Ok, a abordagem ao tema foi revolucionária, sem dúvida, mas o que cimentou mesmo o estatuto de ícone do filme foi a realização do Danny Boyle. O Danny Boyle criou uma experiência visual que, é impossível de esquecer. A câmara não para, a edição é super rápida, frenética e as imagens têm aquele ar meio surreal. Ele foi buscar a inspiração às cores muito fortes, muito viscerais, do pintor Francis Bacon e com isso criou um mundo que está ali a meio caminho entre a realidade e uma espécie de pesadelo febril. Pensem naquela cena icónica da pior casa de banho da Escócia. É o exemplo perfeito disto. É nojenta, é hilariante e é completamente surreal tudo ao mesmo tempo. Já agora, uma pequena curiosidade. Aquilo que pareciam ser fezes era na verdade chocolate. E agora, música. É impossível, mas impossível mesmo, falar de Trainspotting sem falar da banda sonora. Porque não é só música de fundo. É quase uma personagem principal no filme. O que o Boyle fez foi genial. Ele misturou o punk dos anos 70, de um Iggy Pop ou um Lou Reed, que já estavam muito ligados a esta cultura, com o som do Britpop, que estava a arrebentar no Reino Unido nos anos 90. E como se não bastasse, ainda juntou a batida da música eletrónica que estava a nascer. Uma mistura incrível. E o resultado? Bem, o resultado foi um dos álbuns de bandas sonoras mais vendidos de sempre. A música ficou tão icónica como o próprio filme. Basicamente definiu o som de uma geração inteira. Ora bem, com um estilo destes tão arrojado e um tema tão polémico, era óbvio que o sucesso e a controvérsia iam andar de mãos dadas, não é? E reparem nisto, para se ter uma noção, o filme teve um orçamento baixíssimo, apenas 1,5 milhão de libras. E em contraste com esse orçamento, fez 72 milhões de dólares em todo o mundo. Foi um sucesso comercial absolutamente estrondoso. Na verdade, foi o filme britânico com maior receita de bilheteira de 1996. Claro que isto gerou um debate gigante. Houve políticos, como o senador americano Bob Dole, que acusaram o filme de glorificar as drogas. Mas, por outro lado, os produtores defenderam-se. E a lógica deles foi, para sermos honestos sobre o vício, temos de mostrar tudo. O lado que é divertido e o lado que é horrível, devastador. Mas apesar de toda esta polémica, a qualidade do filme foi reconhecida. Chegou a ser nomeado para um Oscar de melhor argumento adaptado, o que só prova que Trainspotting era muito mais do que só provocação. Era de facto cinema da melhor qualidade. E isto deixa-nos com a questão final, não é? Passados mais de 25 anos, o que é que Trainspotting representa? É uma celebração cheia de estilo e energia ou é antes um aviso brutal sobre a autodestruição? Se calhar, a genialidade do filme está precisamente aí, nessa ambiguidade.